Hellraiser, um filme de terror gore lançado em 1987. Tradução seria algo como Renascido do Inferno. Dirigido por Clive Barker, um escritor que já teve 2 obras adaptadas, essa e Candyman. Hellraiser é baseado no seu livro The Hellbound Heat, de 86. Um ano antes. Esse filme, na verdade, tá longe de ser um horror convencional e muito menos um slasher. Aqui, ele trata de sadomasoquismo, dor como fonte de prazer, moralidade sob estresse e medo. Desde o seu lançamento, ele se tornou muito conhecido e icônico, justamente por um grupo de personagens que surgiram nele, os Cenobitas, cujo líder desse grupo é o igualmente icônico Pinhead. Eu sou o Wes do Cinemania e quem é esse cara? E qual é a trama muito bizarra desse filme? Você vai entender agora. Então se interesse. A história não é simples, muita gente não entendeu ou se perdeu no meio do filme. Obviamente, sendo de 87, não é todo mundo que vai se sentir confortável vendo esse negócio e entender o contexto da época, mas tudo bem, eu vou tentar ser o mais claro possível. E em paralelo, eu vou contando mais. O filme começa com um cara chamado Frank, comprando de algum vendedor de camelô muito safado uma antiga relíquia, um cubo dourado. Logo no começo, não sabemos o nome desse brinquedo aí, mas eu conto. Esse tal cubo se chama a Configuração do Lamento. A lenda que envolve esse objeto diz o seguinte: se o usuário for capaz de resolver o quebra-cabeça, no filme fica claro que é bem fácil fazer isso, ele abrirá um portal para uma experiência de prazer inimaginável. Porém, em troca desse prazer, ele exige a alma da pessoa. Ui, mas como ele é um animal, Frank resolve o cubo e abre esse tal portal. E daí, várias correntes fisgam a pele do cara e o estraçalham pra todo lado. Daí percebemos que esse portal leva o usuário para um local não muito agradável e com umas companhias não muito bonitas. Daqui a pouco eu explico melhor. Continuando, o filme corta para um casal, Larry e Julia, que já era a sua segunda esposa. Os dois decidem morar nessa propriedade que era da mãe de Larry. Quando Julia visita um cômodo na parte superior da casa, descobrimos que Frank era, na verdade, o irmão de Larry, e que ele desapareceu. Bom, eles acreditam que ele saiu viajando por aí, numa aventura. Enfim, o cara era meio maluco, né? O cara simplesmente foi embora. Também conhecemos Christy, filha de Larry. Mas um pouco na frente descobrimos mais alguns detalhes importantes. Julia se pegou com o Frank no passado. Isso mesmo. Os dois tiveram um caso sério anteriormente. Provavelmente antes dela se casar com o irmão do cara. Isso a gente descobre em flashback. Durante a mudança, Larry se machuca num prego na parede e seu sangue, esse rio aí de ketchup, pinga no piso do quarto. Esse quarto era onde Larry foi levado pro além no começo. E por causa do sangue, ele é ressuscitado. Daí o nome do filme. E ele ressuscita de uma maneira muito bizarra. Não dá pra descrever, mas eu vou tentar. O cara surge do chão em forma de putrefação. E aí vai se reconstruindo aos poucos. Depois dessa cena, já dá pra contar o primeiro ponto positivo do filme: os efeitos práticos e maquiagem. É muito difícil você ver igual em outro filme. O nível de detalhes da maquiagem de Frank é absurdo. Ele pede ajuda a Julia para conseguir mais sangue, ou seja, pessoas, assim ele sugando o sangue delas e conseguindo se regenerar rapidamente. I said,
Don't look. E como já era de se esperar, Julia não tem uma cabeça muito boa, ela começa a seduzir homens e levá-los para dentro da casa, matando-os e deixando para Frank se regenerar. Como se até aí não fosse muito bizarro, o final fica melhor ainda. Christie acaba descobrindo esse esquema da mãe com o cara, confronta Frank e consegue fugir com o cubo do começo. E daí que ela descobre para onde ele leva as pessoas. Agora presta atenção nisso. Quando o cubo é resolvido e essa outra dimensão aparece, descobrimos que ela não é nada mais, nada menos que o Hell. O inferno, a casa do bicho feio, do cão, do encardido, do danado, do sarnento, do rabo de seta, do ranhento. Só que não tem demônio. Esse inferno é um local de, entre muitas aspas, prazer. Só que não o prazer sexual comum, e sim o sadomasoquismo. Level very hard. Esse local é povoado pelos cenobitas. Gente boa, viu? Criaturas deformadas que usam couro preto e que sentem prazer na dor. E disso aí o Frank não sabia no começo. O líder dessa turminha da pesada se chama Pinhead, cabeça de prego, ou pino, ou alfinete. E como para todo chinelo velho tem um pé cansado, ele tem um acompanhante, a Fauna, garganta cortada. You solved the box. We came. Now you must come with us. Taste our pleasures. Please, go away, leave me alone. Oh, no tears, please. Além desses dois, ainda temos o Butterball, um obeso, e o Shatterer, o mais bizarro, que é uma criança que encontrou o cubo e foi levado pelos cenobitas, assim crescendo no inferno desde sempre. De brinde, ainda temos um quinto bicho, só que esse é surpresa, eu não quero falar dele não. Os cenobitas então descobrem que Frank escapou e vão atrás dele novamente. Não é bizarro um negócio desses, cara? Apesar de ser um filme hoje cultuado, Hellraiser não é um filme perfeito. Ele não é impecável. O que ele tem de incrível no visual perde um pouquinho no roteiro, que tem vários furos. Clive Barker, que na época estava iniciando no cinema, faz uma estrutura narrativa que alterna entre o flashback do passado de Julia e com o presente de Frank. Só que isso nem sempre funciona tão bem. Às vezes ele deixa o filme meio lento, outras vezes confuso. Oh my God. Come to Daddy. A montagem do filme é esquisita também. Por exemplo, vemos uma cena de um personagem fazendo um negócio, tipo beber água. Daí corta pra uma trama paralela de 15 minutos e quando retorna, o personagem ainda tá bebendo a mesma água. Tipo situações mais ou menos assim, erros de continuação. O filme é todo esquisito também. Ele parece ser mais velho que filmes anteriores. Algumas cenas parecem de filme amador, assim. As atuações não são tão boas, quer dizer, algumas são, mas nem todas. A melhor talvez seja a Claire Riggins como a Julia e do Doug Bradley como o Pinhead. Eu citei alguns pontos negativos do filme, mas que fique claro, quando os cenobitas aparecem, apesar de aparecerem pouco, você esquece a atuação, esquece o roteiro, esquece tudo porque a cena é muito da hora. Muitas cenas de, sei lá, Freddy Krueger e Jason Voorhees perdem feio. Time for argument. You've done this before, right? Many, many times. To a man called Frank Cotton. Oh, yes. He escaped you. Nobody escapes us. Toda a aparência dos cenobitas, o couro preto, os pregos, os mamilos arrancados do Pinhead, as correntes, além de todo o gore do resto do filme, tudo contribui para um clima de desconforto e tudo dialoga com a temática. Esse filme não dá medo, isso é bem evidente, só que o desconforto que ele te passa é animal e a trilha sonora é incrível. E eu acho que é isso que faz Hellraiser ser considerado um clássico. O roteiro, apesar de pecar em furos e uma estrutura meio esquisita, é um dos mais criativos que já apareceram no cinema. O visual e maquiagem são impecáveis e vamos concordar no seguinte: Clive Barker, na sua estreia no cinema, criou um monstro icônico do terror, como o Pinhead e os outros cenobitas, representando com sadismo os desejos mais obscuros do ser humano.